Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 18 de março. Humildade de São José. Humildade de São José no Evangelho. Tudo nos fala da humildade de São José nas páginas do Evangelho. Maria foi tão pequenina e simples, tão silenciosa e oculta. O anjo a louva, cheia de graças, e anuncia-lhe a encarnação do Verbo, e ela responde: Esse ancilla Domini. Eis aqui a escrava do Senhor. E, no entanto, mais do que as rainhas todas da terra, bendita entre as mulheres, era mãe do próprio Deus. Que humildade profunda é de Nossa Senhora! Tal foi também a humildade de São José. Sempre na penumbra, no silêncio, foi uma sombra do Pai Eterno, no mistério da encarnação. João Batista, os apóstolos, tinham por missão sublime revelar Jesus ao mundo, pregar o Verbo encarnado. José devia ocultá-lo, desde a Anunciação até os últimos dias da vida de Nazaré. O Divino Espírito Santo cercou toda a vida do Santo Patriarca de silêncio e de humildade. Era nobre, da família de Davi, descendente de Salomão, o mais rico e poderoso dos reis da terra. E, no entanto, nos dias de vida de José, a família ilustre e real a que pertencia havia decaído e estava na obscuridade. Quem reconheceria naquele carpinteiro humilde um homem de sangue real, da casa gloriosa de Davi? A riqueza é outra fonte de orgulho, e poderia ter sido rico São José. Deus o fez bem pobre para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se fez pobre por nosso amor. Sofreu as privações duras da pobreza, do exílio, da miséria. Viu o Filho de Deus nascer numa estrebaria. As honras trazem também consigo o orgulho da vida. José não recebeu sequer uma só homenagem dos homens. Até ao se referirem a Jesus, que fazia prodígios e falava a ponto de arrebatar as turbas, perguntavam todos verdadeiramente surpreendidos: não é ele o filho do carpinteiro? Era como se dissessem: não é o filho de José, aquele pobre operário? Na visita dos magos a Belém, na apresentação do templo, no encontro de Jesus no templo, entre os doutores, louvam, glorificam, admiram todos o Deus menino. José passa ignorado e silencioso, sempre a desempenhar a missão original de sombra do Verbo encarnado. Nada brilha, tudo é humildade e silêncio em torno de José. Houve santo mais humilde? A maior prova da humildade de São José. Onde brilhou a humildade de José foi na ocasião em que Maria, após o mistério da encarnação, lançou na perplexidade e numa terrível angústia a alma do seu Santíssimo Esposo. Quis deixá-la ocultamente. Interpretaram alguns que por suspeita e erro de julgamento. Tal opinião é indigna de José e de sua Santíssima Esposa. Nunca duvidou da pureza virginal de Maria. Viu-se diante do mistério que o encheu de temor. Discutem os teólogos, mas uma opinião hoje aceita pela maioria dos melhores e maiores teólogos josefinos e por santos doutores como São Basílio, São Bernardo, Orígenes, Teofilato e também confirmada nas revelações de Santa Brígida. Esta opinião, tão segura e bem fundamentada nas melhores interpretações do Evangelho, é que José teve conhecimento do mistério da encarnação antes que o anjo lhe viesse avisar, e por humildade quis deixar sua esposa.
São Bernardo, sintetizando todos os autores antigos e a sua própria interpretação do Evangelho, pergunta: por que razão São José quis abandonar Maria? E responde: ouçamos não a minha própria opinião, mas a dos santos padres. Foi pela mesma razão porque São Pedro quis afastar de si o Mestre. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pelo mesmo motivo pelo qual o centurião dizia a Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Assim também José julgou-se indigno e pecador, e ao meditar consigo a grandeza da maternidade divina, sentiu que não era possível mais considerar-se esposo da mãe do Redentor e soberana Senhora dos céus e da terra. Observava, cheio de santo temor, o sinal claríssimo da divina presença do Verbo encarnado, e como não podia compreender o mistério, quis abandonar Maria. Nossa Senhora revelou isto a Santa Brista. José nunca teve contra mim qualquer suspeita. Mas ao lembrar o que disseram os profetas que anunciavam o nascimento do Messias de uma mãe virgem, julgou-se indigno de me servir, até que em sonhos o anjo lhe ordenasse que me servisse sem temor e com toda a caridade. Esta opinião tão segura é sustentada por tantos santos doutores, mais honra Maria e confirma a virtude mais admirável de São José, sua profundíssima humildade. Exemplo, a mensagem de São José. Num dos quarteirões de Paris residia uma família dotada de alguma fortuna. Um casal e a filha chamada Josefina. Viviam felizes em prosperidade de negócios. Nada lhes faltava. Imprevidentes, gastavam quanto iam recebendo, sem economias para o futuro e sem cuidado na aplicação das rendas. Um dia caiu enfermo o chefe da casa e maus negócios o levaram rapidamente a uma extrema miséria. Deixaram um palacete confortável, obrigados pelos credores, e foram-se estabelecer em pobre mansarda num dos subúrbios longínquos da grande cidade. Os pobres velhos choravam abatidos e desanimados. Josefina, porém, não perdia a calma e o sorriso habituais. Era boa costureira e bordava com perfeição. Procurava trabalho e dia e noite não descansava. Saía cada tarde a entregar as peças e com o dinheiro recebido comprava sempre o necessário para casa. Muita vez, pobrezinha, voltava de mãos vazias. Passava algum dia sem alimento suficiente. Resolve procurar uma colocação onde possa contar com o ordenado certo cada mês e com trabalho extraordinário e noturno. Dar algum conforto aos pais. Entregou sua causa a São José. O tempo vai passando. Sempre aquela vida atribulada e incerta, semeada de lágrimas, não raro de alguma fome. Aproximava-se a festa do patrocínio de São José. A moça piedosa e devotíssima do padroeiro de todas as necessidades teve uma ideia original. Entra no quarto pobre, toma uma folha de papel e escreve uma carta a São José, pedindo um emprego, um meio de ganhar a vida e sair daquela situação embaraçosa. Ingenuamente assina: Josefina de tal, residente em tal rua, bairro de Paris, costura, borda com perfeição. Dobra a cartinha, amarra com uma fitinha, vai a uma gaiola onde trazia presa uma linda pomba, dependura-lhe o bilhete sob uma das asas e solta, dizendo: vai, pombinha querida, vai para onde São José te mandar, e hoje mesmo vem a resposta do céu. Era um gesto de ingênua e doce confiança no patrono das causas mais desesperadas.
E depois Josefina sentiu-se feliz e tranquila. Não invocara São José em vão. Poucas horas depois, um carro para defronte da porta da humilde mansarda. Um senhor bem trajado e ainda moço pergunta: mora aqui a senhorita Josefina de tal? Sim, responde a jovem, sou eu mesma. Escreveu a senhorita este bilhete? Sim, e como foi encontrar? Sob as asas de uma pomba que entrou em meu escritório e de lá não queria sair. Observei tras ela este bilhete, li-o e aqui estou. Sou devoto de São José. Resolvi abrir esta semana uma fábrica de roupas brancas e bordados. Faltava-me, porém, alguém para ensinar e dirigir as primeiras operárias. Pedi a São José que me arranjasse. Providencialmente, entra-me a pombinha pelo escritório, adentro, e encontro este bilhete, e venho a saber que aqui a senhorita Josefina e seus pais sofrem privações. Permita-me, senhorita, que lhe ofereça já uma quantia para solver os compromissos de que fala no bilhete, e quero desde já contratá-la para dirigir minha oficina. Os velhos pais choravam de alegria e de mais profunda gratidão. Como São José é bom, disseram todos juntos. Em breve Josefina estava à frente das oficinas vastas no centro de Paris. O patrão se pôs a observá-la e notou ser a jovem de fina educação, bondosa, modesta, rica de prendas. E de uma simpatia mútua chegaram ao noivado e ao casamento. Os negócios prosperaram, voltaram os bons tempos de outrora. No lugar de honra do salão principal do palacete foi colocada uma bela estátua de São José. E aos pés da imagem uma pombinha branca, embalsamada e em letras douradas, no pedestal, a mensageira de São José. Miló, Tesouro, sur Saint Joseph. Neste dia 18, em que, neste mês de São José, lembramos a humildade de São José, este dia acaba com esta história lindíssima, em que revela também muita humildade desta menina Josefina. Por vezes nós temos aquela vontade de colocar todos os nossos esforços apenas nas nossas mãos. E ela, a Josefina, realmente fez tudo o que estava ao seu alcance. E então lembrou-se de colocar tudo o que ela pedia nas mãos de São José. Porque ela já tinha feito tudo, tinha tentado, da maneira humana, conseguir um trabalho para alimentar os seus pais e poder arcar com as despesas da casa onde vivia com seus pais. Ela não queria muita coisa. Ela não queria grandezas. Ela apenas queria um trabalho. Ela queria apenas um meio de sustentar a sua casa, a casa onde ela morava com seus pais. Era um pedido humilde. Não era um pedido que se enchia de orgulho ou de querer voltar aos tempos antigos em que era rica. Ela queria apenas ganhar o sustento com o seu trabalho. Então lembrou-se de colocar uma carta, uma pombinha, e de uma forma simples colocou em São José o seu pedido. E de uma forma milagrosa, esta pombinha acabou por chegar a alguém que realmente também precisava de uma trabalhadora como esta menina Josefina. Claro que depois, com o passar do tempo, vai acontecer outro milagre. Ela também não só encontrou um trabalho para sustentar a sua família, os seus pais, também encontrou um santo esposo, também devoto de São José. Isto demonstra que, quando nós pedimos com humildade,
e pedimos de uma forma como quem vai a pedir de mãos vazias, com muita humildade. Deus não só oferece aquilo que pedimos, mas muito mais daquilo que estamos a pedir. E essa história lembra-nos que hoje em dia nós sempre queremos muito e muito. Às vezes o pouco, com Deus é muito. Porque, por vezes, a vontade de Deus na nossa vida traz-nos mais felicidade, muito mais felicidade, do que aquela felicidade que nós almejamos segundo o mundo em que vivemos. Então pensamos, como quem é um mendigo, como quem humildemente pede o pão de cada dia. E Deus então nos concederá muito mais do que aquilo que pedimos. E lembramos aquelas palavras de Jesus, em que Deus cuida de cada um de nós. Por isso sejamos humildes. É exemplo desta menina chamada Josefina. Sejamos humildes quando pedimos. Sejamos tão humildes como ou tentemos ser humildes como foi São José e como foi Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.